Olha, prefeita, é difícil achar alguém para conversar, né? Porque geralmente as pessoas se fecham e não quer aceitar isso. Olha, eu já falei, a família dela, eu mudei para cá e o que que acontece? Eles pediram para trabalhar na minha casa. Aí depois ele quis arrumar um emprego com carteira assinada, o pedreiro. E aí Deus mostrou para mim que ele não ia fazer o meu serviço, eu demiti, eles ficaram com ódio de mim. Meus vizinhos, o Zinho, o Naldo e o Tico são 3 irmãos. Esse que vocês defendem com futebol é irmão do Zinho e do Tico, que era pedreiro aqui. Então eles ficaram com muita raiva e eles sabotavam a minha casa, com raiva porque eu demiti. Eu demiti porque Deus mostrou que eles não iam fazer o serviço. Aí eles ficaram com raiva. Eu dei o botijão no casamento para pagar a água que meu pedreiro no começo... Olha, eu já tinha pedido água para o SAI. Eu não precisava da água deles, eu nem estava aqui. O pedreiro pediu água, pegou água, aceitou a água dele, que ele ofereceu com a intenção. Dá para ver que intenção que ele tinha quando ele ofereceu água, né? Porque até hoje ele fica falando de água. Olha, eu não precisava da água dele, que eu tinha feito o pedido no SAI. 3 dias depois já tinha água aqui, que a instalação é rápida, né? Eu não precisava da água dele, ele veio se oferecer, né? Então ele não quis eu quis pagar água com gás. Ele não queria que eu pagasse com gás, ele queria que eu aceitasse assédio dele. Deu para entender? Como eu não aceitei o assédio, ele falou que eu não dei botijão, que eu dei bola. Ele não se conformou. Então, e o carro? O que tem a ver o carro? O Atílio, meu esposo, trabalhava na Norte, em Guarulhos. Ele trouxe 2 Ferrarinhas. Eu dei uma para o meu filho, Célio, a vermelhinha e preta, e a branca e preta eu dei para o filho do Naldo, que fica interagindo. Dei para o filho dele. E dei um monte de roupinha para eles. E dei um monte de coisa para você pôr o bairro inteiro, só que eles negam. Eu não estou falando porque eu sei que a mão direita faz, a mão esquerda não fica sabendo. Mas eles falam o contrário. Eles também não têm direito de ficar falando que eu pedi as coisas para eles, não é verdade? Eles não têm esse direito. Esse negócio, sabe por que eles colocam carro? Falam que carro é minha chave? Porque eles me perseguiam, eu falava, Deus me deu uma chave pela palavra. Aí eles falavam, então ela não tem condições de comprar carro, então o carro é a chave. Ela precisa do nosso carro, que ela é dura, ela é pobre, é miserável. E o irmão Carlinhos da igreja, que falou que era carro, esse irmão Carlinhos, a mulher dele, no dia da Santa Ceia me deu um empurrão. Nunca tinha falado com ela, me deu um empurrão, mas deu uma ombrada que eu fui longe. Aí no outro dia caiu uma porta na cabeça dela, foi dizer que Deus deu livramento. E Deus não deu livramento para ela por causa da porta. Deus deu um castigo porque ela fez isso. Então esse povo da igreja, junto com esses meus vizinhos aqui, eles destroem, eles atormentam a minha vida. O pastor do Parque São Miguel, a mesma coisa. Ele falou assim para mim, olha, os traficantes fizeram quebrar o braço. O que aconteceu? O irmão da igreja falou que foi castigo de Deus porque eu tinha que trabalhar para ajudar a Selma. Né? Olha só que perseguição. E o pastor na igreja falou, você vai ter que trabalhar, Deus vai quebrar você inteirinha. Olha só, que coisa horrível, que eu vi mal. Deus vai quebrar você inteirinha. Ele foi parar embaixo de 3 carretas. Ele que foi parar, olha, gente, esse povo tem sangue de maldade, parece que são donos de Deus. Olha, para o senhor ver como que é as coisas, né? Esse povo aqui é ingrato, é mal, ingrato. A minha vizinha aqui, ela não sabe falar nada. Você vê que quando eu começo a mostrar as coisas que ela fala, todo mundo fica com tédio. Porque é um tédio que as coisas que ela fala. Então, ela e o cunhado dela, Naldo, copiam todas as minhas mensagens cristãs. Minhas mensagens são verdadeiras. Aí é que tá. Né? Alguns ficam competindo comigo, dizendo que é inteligência minha. Eu digo que não é inteligência, é revelação. Eu não conheço a alma de ninguém. Deus me revela as coisas na hora, eu até fico surpresa. Eu também fico surpresa com as coisas que eu vejo assim, nossa, eu fico espantada. Porque é Deus. Eu não fico fazendo competição. Eu já falei, olha, eu não jogo futebol. Quando eu falo com uma pessoa, eles vão atacar aquela pessoa que eu falei. Ataca e fala que eu tô... Só por meu esposo estar assistindo futebol. Meu esposo está assistindo futebol, eles começam a atacar alguém. Agora, se eu estou fazendo algum serviço de casa, eles falam que eu estou defendendo a pessoa. Isso é uma forma que eles mantêm de obrigar eu a fazer serviço para dizer que Deus usou eles para mandar eu fazer serviço. Olha, isso não é covardia?
Então, se eu não estou fazendo um serviço de casa, eu estou atacando. Aí eles vão lá nos comentários de futebol, vão atacar as pessoas e vão falar, ó, é o filho dela. Aí culpa meu filho, aí ela persegue meu filho também. Por que ela persegue meu filho? Porque a calúnia que ela pôs em mim, que eu não dei botijão, dei bola, ela precisa passar para alguém da minha família. Ela passa para o meu filho, então ela fala que ele é gay. Que alguém tem que dar alguma coisa. Se você não dá, quem dá é seu filho. Se você não está dando a bola para a gente poder te atacar, vocês vão atacar seu filho. Você é só ingenuinha. Vê se está certo isso. Vê se está certo. Mas esse povo é muito mal, é muito mal. É muito mal. Né? Meu filho estava na barriga quando eu dei o botijão. Né? Meu filho estava na barriga e já estavam perseguindo. Antes de eu mudar para cá, eles já me perseguiam. Já me perseguiam. Antes de eu ter filho, de eu pensar em engravidar, eles já me perseguiam. Falando que eu não tinha ninguém, que eu vivia sozinha em casa, que meu marido me abandonava, que eu tinha que ter um filho, que eu tinha um companheirinho, que eu tinha que saber. Eles já me perseguiam antes. É muita crueldade desse povo. Olha, eu achei lindo o carro, mas olha, ela não merece a ajuda de ninguém. E eu não posso aceitar o carro para defender, porque ali fica como se eu fosse ingênua e ela tivesse dom. E ela não tem dom. Ela não tem dom. 20 anos atrás, Deus mandou falar para ela, se acordou de madrugada, visitou a minha alma e falou assim, fala para céu. Olha, nunca tinha falado com ela, que ela está errada, que ela vai perder. Para ela parar de fazer o que ela está fazendo. E o que ela estava fazendo? Ela estava me caluniando e caluniando meu filho. Defendia eu como ingenuinha e jogava a culpa para o meu filho. Achava ele como bode expiatório. Vê se tem condições isso. Olha, sabe o que ela fala para mim? Que a casa aqui não é minha, que eu não tenho casa, que eu não tenho carro, que o marido não é meu, que o filho é dela, que ela cuida de tudo, que tudo é dela, que eu não tenho nada. Ela me anula como ser humano. Ela me anula. Aí eu própria, ela fala assim, você é louca, você não é dona nem da sua própria vida. Ela me trata como se eu fosse nada. Sabe, anula a minha vida. Porque não ter humildade de reconhecer que errou. Não ter humildade de, sabe, humildade é tudo na vida, né? Se ela tivesse ouvido, e se ouvisse Deus, sabe? Não, eu realmente errei, ela não, olha, eu passei esses anos todos depois que eu comprei o botijão, qualquer coisa que eu vou comprar no mercado, ela fala que eu estou dando para ela. Eu não posso comprar na internet alguma coisa que tem que ser para ela também. Não é horrível? Faz uma coisa, coloca como se eu fosse sua esposa, se é que você tem esposa, coloca. Se alguém fizesse o que as pessoas fazem comigo, com a sua esposa, que o Atílio não sabe nada do que eu passo. Ele não sabe. Ele fica vendo futebol, eu vejo as pessoas atacando eu e meu filho, e o Atílio vendo futebol, curtindo o futebol, e ele não sabe o que está acontecendo. Porque Deus mostrou para mim que ia proteger ele, que ele não tem estrutura para aguentar isso. Não é difícil? Ele trabalha na prefeitura de São Miguel Paulista. Lá tem os crentes da congregação. E olha, eles mandam tanto presente de grego para mim, perseguindo eu e meu filho.